os 5 livros, digamos, 4 romances e uma novela. Tecnicamente, Notas de Subsolo ou do Subterrâneo não é um romance, é uma novela, é um livro curto. Não que isso tenha grande importância no fundo, né, tanto faz, né, mas é uma tecnicalidade importante de mencionar. Há um quinto romance, Dostoiévski escreveu 5 romances, um quinto romance de Dostoiévski chama-se O Adolescente, e é uma obra praticamente desconhecida, não há muito amor por ela nos círculos de crítica literária. Dostoiévski, na verdade, escreveu sempre com muita dificuldade de acabamento. A nítida sensação, quando você lê Dostoiévski, que Dostoiévski é um autor que não deu muito atenção para o acabamento das suas obras, o que não tem nada de mais, né? Porque, afinal, o maior de todos os filósofos, Aristóteles, se você for ler as traduções sem paráfrase, ou seja, sem aquele tentativa de interpretação e virar, é uma das leituras mais difíceis que há, porque são notas de aula, no fundo, o que significa na prática que não é o acabamento que estabelece a qualidade do conteúdo. É claro, quando podemos ter as coisas ao mesmo tempo, ficamos felizes, né? Mas na prática mesmo, o fato de que de vez em quando nós temos alguma dificuldade com Dostoiévski, que não é uma dificuldade de compreensão do texto, embora aqui no Brasil tenha acontecido isso frequentemente, porque como nós não tínhamos tradutores russos de língua russa, você pega, por exemplo, o Boris Schneiderman andou traduzindo aí Os Irmãos Karamazov, se não me engano, quando tinha 25 anos, e hoje ele repudia a tradução. Ele diz que uma das coisas piores que ele fez na vida, não aceita, não reconhece a tradução. Então, na prática, o que havia aqui era bons escritores brasileiros, como a Raquel de Queiroz, traduzindo Dostoiévski do francês. Então, há aí uma edição da editora, essa editora Aguilar, tem a obra completa de Dostoiévski traduzindo no Brasil, uma edição de luxo, que é toda traduzida por uma dupla, Oscar Mendes e Natália, já vou lembrar o sobrenome da Natália, Mendes, né? Que é uma tradução francesa. E o problema da tradução francesa é que, de alguma maneira, ela adocica um pouco o texto, e o francês é uma língua muito doce, muito agradável, né? E ela tira um pouco da rudeza natural do russo, e é por isso que as traduções mais antigas aí do Dostoiévski, embora sejam traduções legítimas e bem feitas, a dos Carmines da Natália Nunes é uma boa tradução, elas têm esse vício da origem indireta, que é sempre de se editar, né? Quando possível. O Bruno Tolentino dizia assim: olha, a tradução é boa quando você não sabe de que língua ela foi feita. Quer dizer, o Bruno Tolentino não tinha muita preocupação com isso, sabe? Dizia assim, ele achava que tinha que ficar com isso, achava que isso era um pouco de frescura. Então, quando você lê o livro e não sabe de que língua foi feita, você, então, tem uma boa tradução nas mãos. Mas o problema do Dostoiévski é que os tradutores franceses, de alguma maneira, tomaram algumas decisões, por exemplo, chamar os demônios de Le Possédé, e que acabou virando os processos em português, quando o título do original do livro, Biezi, que em russo significa demônios mesmo. Mas os franceses adocicaram um pouquinho toda a obra, e a gente acabou incorporando as edições brasileiras, até mesmo no nome dos demônios, que é um livro para a gente se incomodar daqui a 6 meses, né? Porque é o último livro da série em 5, e será aqui ensinado pelo Ipojuca Pontes, que estuda isso há 20 anos. Estarei aqui junto com ele apenas para coadjuvar aqui o que for necessário para fazer alguma interação final, mas agora há aí edições, né, traduzidas do russo. O Boris Schneiderman está aí ainda traduzindo a todo vapor, e há aí também esse Paulo Bezerra, que também traduz aí para essas edições novas que estão saindo aí de Dostoiévski. Bom, nesse caso aqui, em que nós vamos ver hoje, eu até vou conferir aqui, essa foi a edição que nós usamos aqui como referência para esse resumo, é do Paulo Bezerra. E o Dostoiévski é um autor cuja obra é para ser lida inteira, mas supondo que vocês não tenham todo o tempo do mundo e que haja muitas outras coisas na fila, então eu imagino que digamos, uma compreensão mínima da obra deste autor
seja atingida com a leitura desses 5 grandes livros. Os 4 grandes romances que estão aí citados, e mais a novela. Se alguém quiser mais 2 livros além desse, tem Humilhados e Ofendidos, e também tem Recordações da Mansão dos Mortos. Esses 2 não são tão importantes quanto esses 5 que estão aí citados. Portanto, esse curso aqui, 5 vezes Dostoiévski, foi desenhado para permitir que uma pessoa interessada no autor faça um passeio muito panorâmico sobre a obra, no sentido conceitual da obra, porque queria lembrá-lo sempre que o objetivo aqui desses encontros é retirar da obra o seu conteúdo, digamos, a sua essência, aquilo que ele efetivamente significa de contribuição cultural, no sentido mais preciso da palavra cultural. Quer dizer, cultura enquanto com contribuição real para a descrição da estrutura da realidade ou para a descrição da estrutura da condição humana. É isso, no fundo, que interessa aqui. A literatura russa, por claro, eu não sou especialista em literatura russa, eu conduzo aqui, a maioria já me conhece, né? Mas os que não me conhecem, ainda conduzo aqui na Realizações um programa chamado Expedições pelo Mundo da Cultura, acontece todos os meses, sempre perto desse nosso encontro aqui. No próximo sábado, vamos ler O Castelo de Franz Kafka, né? Aí, nesse mesmo local, aqui, sábado à tarde, às 15h30. É já o sétimo livro desse ano de um programa que está já no 2º ano aqui na Realizações. Então, eu não sou especialista em Dostoiévski, porque, no fundo, eu preciso me ocupar de muitos e muitos autores ao mesmo tempo. Mas uma coisa interessante, também não sou especialista em literatura russa, mas há uma coisa extraordinariamente interessante na literatura russa, é que ela se concentra apenas no século XIX. Então, se vocês pegarem mais ou menos pela sequência de nascimento, vocês têm no século XIX, né, o mais velho, Pushkin, aí você tem o Gogol, depois do Gogol tem o Turgenev, depois tem o Lev Tolstói, depois do Lev Tolstói tem o Dostoiévski, depois do Dostoiévski tem o Chekhov. Dá para imaginar um time melhor do que esse? Quer dizer, o que há de fundamental na literatura russa concentrou-se no século XIX e é uma literatura de enorme profundidade. Diferentemente da música, um dos maiores contrastes aí é que a música tem uma certa a música russa é uma música meio de programa, assim, uma música meio rasa, muito melódica, porque tem, de modo geral, bases folclóricas, mas ela não tem aquela densidade, aquela profundidade alemã. Ela é uma música que os musicólogos chamam de programa, uma música para balé, uma música para ilustrar temas folclóricos, mas ela não é uma música que tenha uma densidade como é a música alemã, por exemplo. E na literatura tem-se o oposto disso. A literatura russa é muito profunda, talvez porque, e aí talvez a melhor explicação que eu consegui encontrar, porque a história da Rússia é uma história de tirania. Durante o século XIX inteiro, os russos estiveram sob a tirania do czar, e aí, durante o século XX, os russos estiveram sob a tirania do Partido Comunista. E o engraçado é que o czar podia ser horroroso, mas sob o czar, floresceram artistas monumentais. Não que isso seja uma causa e efeito, mas não deixa de ser interessante que o melhor da literatura russa existia sob o czar, e durante o tempo do comunismo, o que nós tivemos? Tivemos pessoas como Boris Pasternak, que é um escritor menor, sem dúvida nenhuma, embora seja um sujeito decente e muito respeitável, assim, moralmente falando, mas tem os Gorkis. O que é o Gorky? O Gorky é um Jorge Amado, assim, uma espécie de empregado do Partido Comunista. Então, o Gorky é um bom escritor, mas a serviço de uma ideologia. E quem escreveu bem no século XX foi o sujeito que escreveu debaixo do subterrâneo da sociedade, o Solzhenitsyn, que fez, aliás, faleceu agora, faz talvez 20 dias. O Solzhenitsyn fez talvez a maior obra aí literária do século XX, mas sob
já a perseguição total do Estado. Então, há uma coisa impressionante que os russos produziram o melhor, e esse melhor é muito bom mesmo, muito bom, o melhor da sua literatura durante o século XIX, que é o século em que Dostoiévski nasceu e viveu. Ele não viu o século XX, ele morreu cedo. Dostoiévski foi possivelmente o maior de todos os escritores russos, pelo meu gosto, pelo menos e é aquele que eu aproveitei mais no programa Expedições do Mundo da Cultura, que é um programa que no seu total tem 100 livros básicos. Dos 100 livros, tem 5 do Dostoiévski. Aí eu botei lá ainda, o Inspetor-Geral e Almas Mortas do Chekhov não, do Gogol, né? Eu botei lá a morte de Ivan Ilitch e Anna Karenina do Tolstói, e botei lá As Três Irmãs do Chekhov. Esses são os livros que eu escolhi entre os livros russos, e também botei Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, do Solzhenitsyn, mas já é uma obra moderna, né? E então, para vocês verem pela proporção entre Dostoiévski e os outros, como Dostoiévski é um autor importante no meu entender. Poucas pessoas conseguiram, como está escrito aí nesse mailing que todos receberam das realizações, conseguiram conjugar uma análise profunda da psicologia humana com as grandes modificações que estavam em curso no seu tempo, tornando-se um sujeito de um profetismo extraordinário. Dostoiévski, por sua vez, é uma pessoa com a vida extremamente infeliz e dramática, porque Dostoiévski tinha o pai de Dostoiévski, né? Era um médico. Antes de eu dizer isso, eu também preciso lembrá-los que nenhum outro autor tem tanto interesse para Freud. Acho que está vivo o Édipo Rei, né? Seja a obra que Freud mais tenha gostado na vida, mas, por exemplo, diz Freud que Os Irmãos Karamazov é o maior romance já escrito. Porque Freud tem uma teoria sobre Dostoiévski, não só sobre a obra, mas sobre o próprio Dostoiévski, que seria a confirmação da ideia do complexo de Édipo. Porque Dostoiévski tinha um pai muito autoritário, era um sujeito alcoólatra, que oscilava muito de humor e tratava muito mal os seus servos. Nessa época, aí até 1861, a data mais importante da história da Rússia, foi o ano de 1861, quando o czar, então, liberou os russos da servidão. A servidão era o sistema que havia lá, muito parecido com a escravidão aqui brasileira, com algumas diferenças, né? É como se os servos fossem patrimônio da fazenda, então eles eram vendidos e comprados com a fazenda, né? Esse é, aliás, o assunto das almas mortas lá, porque o tal das almas mortas é a história do Tchitchikov, que é um sujeito que vai comprando os servos mortos, porque os servos do sexo masculino pagavam um imposto para o czar, uma espécie de IPVA, muito parecido com o IPVA, e só saíam do imposto, só eram, né, retirados da lista quando morriam, quando havia um censo que comprovava que eles haviam morrido. Então, esse Tchitchikov saía comprando os servos mortos, que eram onerosos, né, porque continuam pagando imposto, e pegava aqueles servos todos que morreram e dava de garantia no empréstimo no banco. Era um tipo de picareta, assim, naquela época. Por isso é que chama-se Almas Mortas a história do Gogol, né? Esse romance do Gogol, Almas Mortas, tem esse sentido. O Gogol é de uma importância imensa. O Dostoiévski sempre diz que todos os escritores russos que vieram depois são filhos de Gogol, são filhos estilísticos de Gogol, que teria feito, digamos assim, a sua grande contribuição estilística num conto chamado Capote. É mais um conto do que uma novela, um contozinho, muito bem escrito, muito interessante. Mas, enfim, continuando com Dostoiévski, o pai de Dostoiévski, que tinha lá uma dacha, duas dachas, aliás, duas fazendas onde tinha servos que eram da sua propriedade, né? Eu tratava os servos muitíssimo mal, e um dia ele foi emboscado, morto e mutilado sexualmente, o pai de Dostoiévski.
Então, como aí a Freud achou de correlacionar esse fato na história de Dostoiévski com o fato dele ser epilético, porque, de acordo com a visão freudiana, Dostoiévski teria, como todo menino, né, desejado, por ciúme sexual do pai, teria desejado a morte do próprio, e uma vez que a morte acabou acontecendo com esta, digamos, com essa sutileza e característica especial de ser uma morte com mutilação sexual, então o Dostoiévski teria desenvolvido a epilepsia como reação psicológica de culpa. E essa é uma hipótese, obviamente, interessante, só que quando você vai analisar a vida de Dostoiévski, você descobre que ele já era epilético. Aos 7, 8 anos, tem a primeira crise, e ele só soube da morte do pai muito mais tarde, nas condições que foram feitas, tal, de modo que não há modo de se defender verdadeiramente essa tese, a não ser com digamos, algum exagero, né? O Dostoiévski, do mesmo modo que Édipo não tem complexo de Édipo, aparentemente não é também o caso do Dostoiévski, também não tem complexo de Édipo, ainda mais porque a mãe dele morreu antes do pai, né? A mãe dele morreu antes do pai. Mas o que eu queria com isso dizer para você é que Dostoiévski teve uma vida cheia de percalços muito graves. Ele, além de perder a mãe cedo e ter o pai morto nas circunstâncias em que foi, ele fez parte de um grupo de jovens revolucionários. A inquietação revolucionária na Rússia existiu durante todo o século XIX. A Rússia foi, durante todo o século XIX, uma frigideira de de óleo fervendo, de tendências revolucionárias, porque é preciso que vocês compreendam o seguinte, que o socialismo, ou o comunismo, que quer que seja, não é alguma coisa que você possa contrapor ao capitalismo como sendo uma alternativa, uma coisa ou outra. E o capitalismo e o socialismo são coisas muito diferentes, sobretudo pelo seguinte, porque o capitalismo não é um regime ideológico e político. Ele modernamente, tem algum conteúdo ideológico, sobretudo no âmbito dessa atividade, desse ideário aí liberal, né? Aí, que como o Instituto Liberal no Brasil. Mas ele, antes de ser isso, quer dizer, antes de ter alguém que defenda o capitalismo do ponto de vista conceitual, ou seja, que cria uma ideologia favorável a ele, o capitalismo já existia de fato, porque ele é uma coisa muito natural, ele é apenas a iniciativa humana com os frutos dessa iniciativa sendo preservados. Então, é uma coisa incrivelmente natural nisso. Nos Estados Unidos, a coisa mais comum do mundo é um moleque assim de 14, 15 anos que pega, limpa a garagem da casa, põe tudo que tem dentro na calçada e põe uma placa, sale, né? E aí fica vendendo aquele negócio lá para quem aparece, para os vizinhos, sabe? Uma gaiola antiga, uma televisão, uma geladeira velha. Então, o capitalismo não tem nenhuma ideologia que o sustente em princípio, porque ele é apenas uma atitude econômica e que existiu na prática antes de ser teorizado. Quer dizer, antes de Adam Smith, se você supuser que Adam Smith é o primeiro teórico, supondo isso, né? Quer dizer, antes de Adam Smith entender o fenômeno, já existia o capitalismo mercantil, toda a sua força, não industrial, mas o mercantil já com toda a força. Já existia desde o tempo das descobertas, afinal de contas, né? Isso, o Brasil foi entregue para um capitalista chamado Fernando de Noronha, quando o governo português descobriu que não tinha muito o que fazer com isso aqui, porque isso aqui era uma coisa meio fria, assim, era muito, não havia riqueza da aparência a não ser madeira, né? E o Brasil era um problema. Mas não sabia, o governo de Portugal não sabia o que fazer com o Brasil. Então, a primeira coisa que ele fez foi alugar, sei lá, fez lá uma doação onerosa, eu não sei o que fez, mas fez um negócio com esse Fernando de Noronha, que é homenageado lá naquela ilha, para que ele arrendasse o Brasil e pagasse alguma coisa à coroa. Como isso também não deu certo, aí o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias, mas são todas tentativas de viabilizar um negócio que parecia não ter grande utilidade. Bom, mas isso é outra coisa. Eu apenas com isso estou dizendo que a atitude capitalista é muito antiga. Mas o socialismo, ao contrário do capitalismo,
ele não é um sistema econômico, ele é um sistema político. E por ser assim, antes dele ter sido já experimentado na prática, ele já existia como teoria. Mas a teoria socialista não sabia muito bem como é que fazia esse negócio de socialismo funcionar. Então, o que havia era uma dispersão de ideias aí e de propostas diferentes. Havia quem achasse que o socialismo devia ser feito por cooperativas, cooperativar todo mundo, se transforma a empresa numa cooperativa e os funcionários é que são donos. Ou não permite mais que empresas novas apareçam que não sejam assim. Esse é o Owen, né, que achava isso, o inglês. Aí tinha também a linhagem do Fourier, aí tinha todos os anarquistas que achavam Bakunin e companhia, que achavam que o negócio era simplesmente deixar tudo sem regra nenhuma. Havia os que achavam que tinha que estatizar tudo. Você fecha a General Electric, fecha a General Motors e inventa a General Everything. Né? Que é o que foi feito na União Soviética. Né? A União Soviética era General Everything. Então, havia tudo quanto der. E sabiam como fazer, a verdade é essa. Né? Não havia determinadas facções de socialistas. E essa gente toda aí, durante o século XIX, ficou pululando na Rússia. Né? Quer dizer, no século XIX, essa gente toda aí ficou pululando, cada um tentando inventar uma maneira própria de fazer o socialismo, cada um inventando o seu próprio socialismo, todo mundo tentando achar que, a hora que conseguisse o poder, ia ser diferente. Mas o Dostoiévski também entrou num grupo desse, de concepção fourierista, né, do Fourier, que é um francês, que se chamava Ciclo Petrachevsky. Petrachevsky é o nome do fulano que liderava isso. Era essencialmente grupo de estudantes, uma coisa assim, beirando o infanto-juvenil. Não sei se vocês lembram daquele negócio tipo Libelu, MR8, aquelas coisas que tinha na universidade. Não sei, acho que não tem mais, né? Porque agora, a universitária agora é diferente, né? Mas no tempo durante a ditadura militar, havia aqueles grupos políticos que eram maoísta, o outro trotskista, era a coisa mais ridícula do mundo, em última análise, né? Se não tivesse virado verdade depois, mas era como a manifestação humana, era de uma coisa de uma precariedade imensa. Esse grupo ao qual o Dostoiévski filiou-se também era assim, gente que se escondia para conspirar, né? Conspiração assim, muito parecida com aquela conspiração que vocês depois entenderão dos demônios. Os demônios são aquele processo conspiratório que os demônios é a mistura da experiência do Ciclo Petrachevsky e da experiência do Sérgio Nechayev, que foi uma conspiração verdadeira que gerou depois uma morte até. Mas é uma mistura das duas experiências, a experiência dos demônios. Então, os demônios servirão pelo menos para mostrar a vocês como é que se faz a conspiração revolucionária, que é descrito com precisão absoluta, porque o Dostoiévski assistiu a todo o julgamento do caso Nechayev. E ele, então, quando escreveu isso, escreveu fazendo uma verdadeira paródia do que houve aí, de fato, na Rússia naquele momento. E o Dostoiévski, muito jovem, se meteu nessa história. A polícia secreta do czar, chamada Ucrânia, descobriu e foi todo mundo preso e condenado à morte. Quando a sentença de condenação à morte caiu nas mãos do czar, o czar escreveu do lado assim: comutar para tantos anos na Sibéria, em seguida com deportação para o exército como soldado raro. Que é até pior, né? Mas, enfim, todos eles têm a sua pena comutada, mas as autoridades russas, para fazer um teatro maligno e macabro, no lugar de verem logo, no dia 20 ou 19 de dezembro, alguma coisa assim, montam todo aquela preparação para o fuzilamento e, na hora H, alguém diz assim: brincadeirinha, não é nada disso mais. Tal. E essa experiência terrível, foi feita com toda a seriedade, marcou profundamente a história pessoal de Dostoiévski. Um deles até enlouqueceu com o acontecimento. E Dostoiévski, então, no dia 24 de dezembro,
num dia maravilhoso para ir para a Sibéria, embarca para a Sibéria, onde passará 4 anos internado numa prisão. Prisão na Sibéria é prisão sem, tem prédio, mas não tem, quase não tem parede, não tem muro, porque a Sibéria é um lugar de improvável fuga, né? Improvabilíssimo. Tanto é que muitos prisioneiros levavam a família. Foi 3 dias depois. Em seguida foi, mas aí com aquela sensação de alívio, né? Pelo menos eu não morri, né? Depois de ter ficado na Sibéria 4 anos, foi de fato rebaixado e foi para Semipalatinsk, que deve ser um lugar tão ruim quanto, para ser soldado raso do exército russo, que não é muito diferente de ser um prisioneiro de trabalhos forçados que ele foi na Sibéria. Ele conta a experiência da Sibéria no livro Recordações da Casa dos Mortos, um livro muito forte, assim, né? E ele aí, então, feito isso tudo, volta para São Petersburgo, onde com seu irmão Mikhail começa a montar revistas literárias, revistas essas que nunca dão certo. Num mundo onde os meios de comunicação são apenas os escritos, mas a revista e o jornal são as únicas maneiras de haver conversa, né, entre intelectuais e o mundo. Eles não dão certo, o irmão dele morrerá logo em seguida, deixando para ele uma revista cheia de dívidas essas que associadas a dívidas de jogo impagáveis, que aí Dostoiévski tinha o vício do jogo e pouca sorte, que a parte ruim é essa, né? E ele passou a vida fugindo de credores, porque no sistema de direito antigo, a dívida enseja a prisão, que é uma coisa que não há mais no direito moderno, né? Pelo menos não no Brasil, exceto a prisão por infidelidade do depósito, né? Mas no Brasil não há mais prisão por dívida, já houve também aqui. E o Dostoiévski, então, de vez em quando tinha que fugir e ia para a Europa. E ir para a Europa é assim, porque a Rússia é um país que nessa altura não sabia ainda o que era, porque a Rússia é um país muito grande. A Rússia hoje, por exemplo, na União Soviética, a Rússia é 2 vezes maior que o Brasil. Ter uma ideia do tamanho da Rússia. É 2 vezes maior do que o Brasil, a Rússia. Então, ela tem uma costa na Ásia, né, ao norte da China. Então, a Rússia nunca soube se era um país oriental ou um país ocidental. Ou seja, os poloneses, os ucranianos, esse pessoal sabe que é ocidental, mas a Rússia sempre esteve numa dúvida tremenda sobre se era um país do Oriente ou do Ocidente. E aí, os russos, durante o século XIX, ainda referiam-se à Suíça, à Alemanha, como sendo a Europa, como se a Rússia não fosse exatamente a Europa. E eles, então, fugindo de vez em quando, estavam morando fora. E o Dostoiévski vivia, essencialmente, de prometer livros a editores. Os editores sabem muito bem como isso é difícil, lidar com a promessa do autor. Temos aqui o Edson, que pode fazer testemunhos de várias situações. A vida do editor é um inferno na torre, né? Porque o autor acha-se sempre com o direito de ter lá o seu próprio ritmo, de certo modo tem também. É que alguns editores fizeram com Dostoiévski verdadeiras chantagens. Teve um, por exemplo, que um dia disse assim: você me entrega O Jogador, que é uma novela do Dostoiévski, em 21 dias, assina aqui um papel que se você não fizer isso, você vai perder todos os direitos de todas as suas obras até então que passam para mim. Que é uma atitude mafiosa, sim, né? Mas a gente também tem que tomar um pouco de cuidado e criticar o homem, porque a gente não sabe com quem ele estava lidando, né? Porque o Dostoiévski, ele pegava adiantamentos, perdia todos no cassino, tudo, e aí, então, ficava no hotel meio que preso até poder pagar a dívida, esperando que os amigos fossem arrancados, os editores, mais dinheiro para cobrir aquele fundo. Passou a vida fazendo isso, de modo que ele, somando com a sua, digamos, a sua experiência terrível dessa quase morte, né? Essa experiência de quase morte, de verdade, né? Somando a sua experiência terrível de quase morte, mais o seu vício do jogo, mais a epilepsia e mais uma enorme infelicidade familiar, porque ele
quase todos os filhos que ele teve morreram muito pequeno, e aí os que sobravam ainda eram epiléticos como ele. Fyodor Dostoiévski teve uma vida muito infeliz quando ele morreu em 1881. Foi receber o enterro digno de um estadista, como se fosse assim equivalente ao enterro que Victor Hugo recebeu na França, né? Foi no seu tempo também um escritor popularíssimo. Não que Dostoiévski fosse popular, ele era mais popular do que hoje, porque no tempo de Dostoiévski, como aliás acontecia na França também, como aliás acontecia no Brasil também, no início do século passado, os livros eram publicados antes nos jornais, em capítulos. E uma vez que havia... Então, acontecia com o livro o que acontece com a novela hoje. Então, o jornal arrumava leitores assíduos porque ninguém queria perder, né, a próxima história. E aí, os livros só iam para o formato de livro depois que eles haviam conquistado um público. Então, um escritor como Dostoiévski era um escritor muito lido. Não no livro, mas no jornal. Era um mundo que havia poucas opções e poucas possibilidades. O Dostoiévski, portanto, é uma pessoa de enorme importância na história da literatura, e ele é de uma profundidade extraordinária, e vamos tentar entender um pouco dela. Vocês compreenderão melhor o que eu estou dizendo ao longo dos 5 encontros, né? Mesmo que vocês tenham lido os livros, eu sugiro que vocês releiam, se possível. Aqui na Realizações, acho que a maioria aqui à venda, né? Então não há nem que procurar muito. E vocês têm, então, uma sequência aí de que o Crime e Castigo é nitidamente o primeiro. É o primeiro romance do Dostoiévski. Ele o fez em condições, como todos os outros, muito negativas, muito pressionado pelos editores, tendo que entregar esse livro para poder começar o outro, porque ele já tinha gastado um dinheiro desse e precisava do ajudamento do segundo, então tinha que entregar rápido, né? E você passou a vida prometendo livros que não escreveu. É como, mais ou menos, esse livro, por exemplo, aliás, esse livro tem uma promessa que seria, no final, a gente vai entender melhor, né? Mas a promessa mais triste de todas foi que o livro Os Irmãos Karamazov deveria ser um de 5 livros, depois ele baixou para 3, e acabou só escrevendo 1, mas no caso dos Irmãos Karamazov foi por causa da morte. Ele morreu antes de poder continuar. No caso do Crime e Castigo, o livro seguinte, de fato, está faltando. Ele não escreveu porque tinha que entregar o outro que estava encomendado, não tinha tempo de ficar escrevendo nisso. Então, isso é uma das perdas que nós vamos ter que sentir. É claro que, como existem todos esses centros espíritas, eu sempre torço para que alguém consiga pedir lá para o Dostoiévski para mandar a segunda parte do livro. E estou muito, muito esperançoso que uma hora o Gasparetto vai conseguir fazer esse milagre. Espero que consiga. Se a gente, né, a mesma coisa com relação à segunda parte da Poética de Platão, a comédia, que eu também imagino que seria uma coisa muito boa que nós conseguíssemos, né? O jeito de trabalhar o texto sempre tem 2 maneiras. Uma maneira é fazer uma palestra teórica sobre o assunto, coisa que eu tenho descoberto que sempre é um pouco mais árido e um pouco assim, parece um pouco abstrato para quem não conhece a história. Que o problema desses romances aí é que, quando você fala de Aristóteles, você pode falar sem ler o livro, que basta relatar o conjunto de raciocínios, né, de demonstrações que Aristóteles faz. Mas, quando você lê um romance, o problema é que ele tem de ser referenciado o tempo todo. E é por essa razão que nós temos uma metodologia que eu não sei o que o Ipujuca vai fazer, porque o Ipujuca, afinal, tem a sua própria metodologia, né? Então, a que eu uso nas expedições é apresentar um resumo do livro. No caso do Crime e Castigo, esse resumo é muito curto, muito, muito curto, atipicamente curto. No caso dos Irmãos Karamazov e do Idiota, que são os outros 2 que me cabem, o resumo é longo. Isso significa que a gente não vai conseguir fazer nessas 3 horas que nós temos aqui, todo o encontro. Nós vamos ter que esticar pelo menos uns 40 minutos, vocês compreenderão. Espero que vocês compreendam, né? Porque, de fato, é difícil discutir esses romances sem alguma referência do enredo. E aí,
são nomes assim um pouco complicados, porque os russos têm nomes diferentes de nós, né? Aliás, era preciso fazer aqui uma pequena nota sobre a nomenclatura russa. Os russos têm, foi uma das poucas línguas que mantiveram vivo o sistema do patronímico, porque todos os povos, antigamente, como é que vocês notaram que os gregos só têm um nome? Então, Sócrates não é Sócrates Arthur da Silva Magalhães Cardoso, entendeu? Sócrates só tem o nome de Sócrates, porque as pessoas tinham só o seu próprio nome, né? Né? Como você faz com o seu cachorro, que dá o nome do seu cachorro dele, sei lá, o que, Rex, cara. Mas aos poucos, né, foi ficando insuficiente dar o nome, então era preciso dizer qual é o nome do sujeito e de quem que ele era filho. Então, todas as culturas desenvolveram essa ideia do patronímico, que é, o fulano filho de. Então, por exemplo, no inglês, né, era Philip, son of John. Só que esse son of John, aos poucos, foi ficando Johnson. Então, o patronímico em inglês era Johnson, filho de John. Em gaélico, né, lá em irlandês, era ou alguma coisa. Então, era ou Johnson, ou John, quer dizer, significa filho de John. Em escocês, era Mac alguma coisa, né? Sempre o Mac vinha na frente do nome do pai do fulano. Isso em português também era assim, né? Então, Álvares era filho de Álvaro, Lopes, filho de Lobo. Então, esses nomes em português terminados em S são todos patronímicos antigos. Mas a maioria dos países foram perdendo essa ideia do patronímico, e o tal do patronímico vai virando sobrenome. Então, hoje, quando você ouve alguém, um irlandês chamado, não sei o quê, O'Grady, então O'Grady não é o nome do pai dele. O pai dele deve ser provavelmente, sei lá o que, Matthew, mas O'Grady é o nome de alguém, Grady é o nome de alguém atrás que era apenas pai de alguém. Mas esse O'Grady, no lugar de ser apenas um patronímico, ele virou um sobrenome, como é Álvares, por exemplo, aqui em português e espanhol é Álvares, né? Não é isso? Não é isso? E em francês não tem isso. Engraçado, em francês você tem um outro jeito de fazer, que é chamar o sujeito pelo acidente geográfico com que ele se relaciona. Por exemplo, Antoine Duparc, Antoine Dupont, Antônio da Ponte, por exemplo. Isso é que virou sobrenome também na França. E na Alemanha também não tem esse negócio, embora tenha alguns homens, como Mendelssohn. Mas na Alemanha tem, sobretudo, a ideia da profissão. Quer dizer, a profissão é que gerou o nome da família. Schneider, por exemplo, que é alfaiate, Wagner, por exemplo, que é carroceiro, Schumacher, que é sapateiro, né? Todos esses nomes alemães, Müller, que é moleiro, né? Müller é o sujeito que cuida do moinho. Então, em alemão, os nomes alemães quase todos revelam profissões, que é o modo como você identificava as pessoas. Entenderam isso? Enquanto o russo não perdeu o patronímico. Então, significa o seguinte: todo e qualquer russo sempre tem 3 nomes, ou russa. Nunca tem mais que 3, nunca tem menos de 3. O primeiro nome é o nome da pessoa, como Fyodor, por exemplo. O segundo nome é o nome do pai do sujeito, Mikhailovich, que é filho de Miguel, Mikhail. E se você for homem, pode escolher entre Mikhailovich ou Mikhailov, pode usar o Ov ou pode usar o Vich. E se você for mulher, vai ter que ser obrigatoriamente Mikhailovna, porque a mulher só tem o patronímico Ovna. Não é isso? E o terceiro nome não é mais o patronímico, é o verdadeiro nome da família, Dostoiévski. No caso da mulher, ela muda para Dostoiévskaya, porque os russos flexionam tanto o patronímico quanto o sobrenome no feminino. Então, a irmã de Dostoiévski chamar-se-ia, por exemplo, qualquer coisa como Agatha Mikhailovna Dostoiévskaya. E há outros povos que mantêm isso ainda, os ucranianos e os poloneses também mantêm, mas em nenhuma língua o patronímico é tão claro quanto na cultura russa. Entenderam como faz, né? É fácil fazer o seu nome russo. Basta pegar o seu primeiro nome, colocar do lado, atrás, o nome do seu pai transformado em
Vit, né? Ou então em Ovna, e se for mulher, só em Ovna, sempre em Ovna. E o sobrenome também, mas o sobrenome pode manter o seu, mas é fácil entender a nomenclatura dos nomes russos. Mas o problema do Dostoiévski é que ele fica o tempo todo. Os romances têm inúmeras personagens e você vai se perdendo ao longo da leitura. Então, a recomendação que eu faço, e eu faço assim, é o seguinte: ó, a gente pode depois pedir aqui, vai a Realizações, fazer uma cópia aqui, que eu acho que eu não mandei esse arquivo aqui. Isso aqui é o mapa das personagens. Você vai pegar uma folha de papel branca. Isso, aliás, olha, se vocês quiserem uma sugestão para ler romance, uma das maiores dicas de fazer isso é você sempre ter uma folha branca e você vai criando os esquemas de relações das pessoas ao lado. Então, uma família, ou então uma ligação entre pessoas que trabalham juntas. Vai lendo e vai esquematizando as relações entre as pessoas. É uma maneira muito boa de você ler com mais eficiência, porque no caso de Dostoiévski tem 30, olha, quantos personagens tem, ó. Então, o que eu ponho aqui? Eu ponho o nome e sempre separadas por, digamos, por afinidade. Então, tem aqui os 3 primeiros personagens aqui, que é a mãe e os 2 filhos. Depois tem lá uma família inteira, etc, etc. Eu ponho os apelidos, porque todos, além de ter esse nome, tem mais meia dúzia de apelidos, assim, tão diferentes como Tony e Janjão, entendeu? O mesmo cara, ó, Tony e Janjão, difícil. E aqui alguns comentários sobre o que é que eles são. Essa maneira aqui de estudar Dostoiévski, eu diria que nesses autores, Guerra em Paz, você quer ler Guerra em Paz? É impossível ler sem ter um negócio desse aqui. Não que eu acho assim, Guerra em Paz seja grande coisa, é um livro muito mais interessante pela sua... Não é o melhor livro de Tolstói, mas o Tolstói é um pouquinho maluquete, sabe? Um pouquinho maluquinho. Você sempre tem um pouco de problema, de cuidado com ele. Ele inventou um cristianismo novo, foi lá falar com Stalin, tocou a pontapés do o homem que era quase um santo e era assim uma espécie de homem que aguentava qualquer desaforo, expulsou o Tolstói do mosteiro e foi lá propor um cristianismo sem Jesus Cristo. Porque para falhar no cristianismo era Jesus. E, claro, quando tirar Jesus Cristo, que eu me levo. O Tolstói era pouco maluquete, sabe? Vocês cuidado um pouquinho com o Tolstói. Mas, seja como for, a gente tira uma fotocópia para vocês, depois do intervalo, vocês pegam aqui, que é o mapa das personagens aí do Crime e Castigo. Então, isso é para a gente começar a pensar. Até agora, vocês têm alguma dúvida, alguma preocupação específica, alguma coisa que eu possa esclarecer? Tem aí alguma coisa que eu possa melhorar? Podemos continuar? Crime e Castigo. Crime e Castigo é o primeiro grande romance do Dostoiévski, já começou muito bom. Ele tem trabalhos menores antes e às vezes começa a ser muito bem, às vezes é preciso chegar à maturidade para escrever um livro bom. O normal é o sujeito ler o que escreveu, me entende, depois e morrer de vergonha, né, quando viu aquilo que fez. Por isso que é bom sempre começar a vida intelectual pública um pouco mais tarde. E a gente tem a tendência a ser muito burrinho quando é jovem, né? E eu, quando eu escrevi, me mato de vergonha, né? Porque é assim mesmo, porque algumas coisas, a idade é que esclarece melhor, né? Crime e Castigo é um romance maravilhoso, muito interessante, que conta a história de um sujeito chamado Raskolnikov. Esse Raskolnikov eu preciso descrevê-lo antes de mais nada, a gente vai ler o resumo em seguida, é um resumo muito rápido, mas apenas explicando quem é o Raskolnikov. Nós temos o tempo até às 10h30, né? O nosso intervalo é às 9, né? Então, o Raskolnikov é um jovem brilhante, até um sujeito talentoso, que veio de uma cidade do interior, cujo nome a Dostoiévski não nos conta, certamente porque ele a inventou, e vai estudar em São Petersburgo, que é a capital da Rússia nesse momento. São Petersburgo é uma capital planejada, é uma espécie de Brasília. E São Petersburgo foi inventada pelo Pedro o Grande, era um pântano ao longo do rio, e ele mandou drenar aquele negócio e fazer uma capital planejada ali. Então, é uma cidade com monumentos muito bem planejados e tal, e assumiu o lugar de Moscou, que era até então, né, tradicionalmente a capital da Rússia.
Depois, com a Revolução Comunista, Moscou volta a ser a capital e São Petersburgo é degradada, não só perder o, o lugar de capital, como também perde o nome para Leningrado, e continuará chamando Leningrado até que haja aí essa dissolução da União Soviética em 89, né? Quando houve, então, a dissolução da União Soviética. Então, São Petersburgo era, no entanto, a capital da Rússia nesse momento. Nessa época da história da Rússia, você não tem, nós estamos falando aí, o livro foi escrito, apenas para não ficar claro, né? O livro, o tempo do livro, né, é 1866. 1866. Então, aí Dostoiévski está mais ou menos no meio da vida. Ele é nascido em 1831, 21, né? É o quê? Nasceu em 21, né? 1821. Então, 66, tem 40 e poucos anos. Já é um homem maduro. Não se pode dizer que seja um jovem, assim, com ilusões. Sobretudo alguém que participou que teve a vida que ele teve, certamente não é alguém com ilusões, né? E a vida econômica da Rússia nessa época é uma vida econômica muito simples. Você tem uma aristocracia que é fundamentalmente latifundiária. Imagine, um país do Brasil maior que o Brasil tem propriedades agrícolas muito grandes, em média, né? E que na maior parte do tempo, exceto nas regiões muito inóspitas, de excelente qualidade agrícola. As melhores terras do mundo devem ser aí na Rússia, deve estar aí na Rússia, Ucrânia até hoje. E essa aristocracia é uma aristocracia muito conservadora, é uma aristocracia que tem como base do trabalho o servo, que tendo sido libertado em 61, ou seja, 5 anos antes do lançamento do livro, gerou uma dissolução generalizada das estruturas que eram utilizadas na economia russa, porque agora havia que se contratar gente assalariada, não havia mais o conceito de servo. Houve um grande tumulto, aliás, por ocasião dessa libertação, porque muitos servos julgaram que a libertação é uma autorização para a vingança. E toda aquela maldade com que algumas pessoas tratavam o servo, surravam-nos todo dia, coisas horrorosas, assim. Então foi de certo modo vingada. Houve um grande tumulto na Rússia. Então, ou você era aristocrata, ou você era funcionário público. Tinha um pouquinho de artesanato, fundamentalmente feito pelos alemães, porque a Catarina Grande queria civilizar a Rússia. A Rússia sempre olhando para a Europa com uma certa inveja. E a Catarina Grande promoveu uma enorme migração alemã para a Rússia. Imigração alemã esta que se reflete nos nomes alemães que vocês encontram frequentemente nos livros russos. São alemães que foram morar na Rússia e foram se integrando na vida russa. Aqui no Brasil, no Paraná, existem colônias de alemães que vieram da Rússia depois do comunismo, porque eram gente muito religiosa e que se sentiram lá perseguidos e mudaram para o Brasil na década de 20, 30, e são colônias de alemães recentes que vivem em enclaves alemães, onde só se fala alemão. Para dar apenas um exemplo, o enclave de Entre Rios fica na região de Guarapuava, onde há quase a melhor agricultura do Brasil, gente de uma competência extraordinária, mas que falam um alemão que só se fala ali, porque foi um alemão modificado ao longo do isolamento na Rússia e que não tem mais na Alemanha, ninguém consiga falar daquele jeito. É um dialeto que transportou-se para fora da Alemanha. Então, esses gostos alemães que existem no Brasil hoje vieram destas turmas que foram para a Alemanha. Então, quem é que era artesão nessa época? Eram aí os alemães. Eram pequenos produtores, a indústria era um pouco desenvolvida, e o russo verdadeiramente era fundamentalmente um funcionário público. E engraçado é que os funcionários públicos civis e os militares têm as mesmas carreiras. Então, muito frequentemente, quando aparece alguém chamado general, não quer dizer que esse sujeito seja o general do Exército, porque o fulano há um cargo no serviço público civil equivalente ao de general. Então, o general é alguém que ocupa um certo cargo, que pode ser civil ou militar,
mas não obrigatoriamente apenas militar, como é aqui, né? O general no Brasil, estão falando de alguém que lida com as armas, né? Na Rússia não é assim. Então, muitos e muitos casos de patentes militares que são citados no texto e que não correspondem a patentes militares verdadeiramente. São cargos públicos com nomes militares. Então, o que havia aí era assim: você tinha um sistema educacional universitário, quem tinha lá alguma condição de fazer isso ia ser estudante e iria estudar provavelmente direito ou alguma coisa de engenharia, mas as escolas eram quase sempre associadas ao governo, escola militar de engenharia estudava no exército, né? Como o Dostoiévski foi estudar engenharia no exército, na escola militar de engenharia. E aí o sujeito saía dali e ia ocupar um cargo na burocracia, ia ter lá um cargo público. E aí os burocratas eram tidos e havidos como pessoas muito importantes, eram muito respeitados. Ou você era aristocrata, ou você era burocrata do governo, morando nas grandes cidades, ou na direção das pequenas, ou você era servo. Havia uma pequena população de produtores ainda muito incipientes, quase sempre de alemães que produziam coisas como arreios, móveis, roupas, enfim. Havia toda a produção russa era artesanal. Aliás, o fato de ter nascido lá o comunismo parece sempre ser um pouco contraditório com a profecia de Karl Marx, porque não houve nenhum capitalismo na Rússia para que o comunismo o substituísse, né, por dialética histórica, como de fato aconteceu. Havia um capitalismo muito, muito pequenininho lá. Além disso, não esqueçam que a Rússia aí é completamente cristã, ortodoxa. O cristianismo ortodoxo é um cristianismo místico, é um cristianismo sem teoria. Todo cristão ortodoxo vê Nossa Senhora no Ponte One. Né? É mais ou menos assim, tá? Exagerando um pouquinho, né? Mas é um cristianismo místico, eles não têm nenhum espaço para polêmicas teológicas, como é aqui no nosso cristianismo, no cristianismo ocidental, catolicismo, toda e qualquer, todas as, digamos, bases teóricas do cristianismo católico foram defendidas filosoficamente pelos escolásticos, sobretudo por São Tomás. A Suma Teológica é mais ou menos isso. Então, enquanto aqui nós tivemos no Ocidente um cristianismo filosófico extraordinariamente denso, profundo e disciplinado, o cristianismo ortodoxo, que é aquele do Oriente, é um cristianismo desinteressado de polêmicas teóricas e só vê o mundo assim como uma espécie de milagre, ou seja, totalmente místico. Se você quiser entender a diferença, vá ver uma missa católica e vá ver uma missa ortodoxa. Aqui em São Paulo deve ter 30 igrejas, entre as armênias, russas, sei lá o quê, menonita, pode também, numa igreja menonita, que é a mesma coisa, a igreja do Líbano, que é uma igreja subordinada a Roma, mas de rito oriental. Então você irá compreender a diferença enorme que há na missa entre o nosso cristianismo católico e o cristianismo oriental. Então, esse é o quadro, né? A história que nós vamos ver aqui passa-se no verão, embora as temperaturas sejam muito altas, muito baixas em São Petersburgo, embora seja assim, né? Os verões são muito quentes também, são muito contrastivos os verões e o inverno, e vocês sentirão o tempo todo uma sensação de calor. E quando quem lê o livro está o tempo todo sufocado com a sensação de que está quente demais. A história toda passa-se em poucos dias, não dura muito tempo, e começa com o nosso herói, Raskolnikov, cujo nome verdadeiro é Rodion, vocês verão depois naquela folha, e que também é chamado de Rodia como apelido, e esse Raskolnikov está quebrado e completamente inviabilizado economicamente. Ele deixou de ir à universidade e ele mora num quarto que é um cubículo dentro de uma casa de cômodos, cujo aluguel ele já não paga há muito tempo. Aliás, ele havia, durante um certo tempo, conseguido administrar a situação da inadimplência, tornando-se noivo da filha da dona do prédio.
mas a filha do dono do prédio morre de tuberculose e ele fica então sem. Achou que talvez tivesse um pouco mais de extensão de crédito, mas a dona do apartamento vai até eu denunciar a polícia num certo momento por dívida, né? Pela dívida do aluguel. Então, esse Raskolnikov está lá. A gente não sabe exatamente que idade tem, mas é alguma coisa entre 20 e 25, por aí. É um sujeito com a vida muito ruim. Ele não só não é mais estudante, teve que parar de ir para a universidade, como ele passa lá e está completamente depauperado, as suas roupas estão puídas e costuradas, estragadas, ele tem um olhar, uma aparência pobre, e ele vai mais ou menos sobrevivendo, vendendo as coisas que sobraram com algum valor. Como é que ele faz? Ele empenha essas coisas numa agiota, uma velhinha agiota, que o explora tremendamente, porque ela não só avalia muito para baixo o que ela pega, como ela faz coisas do gênero, não estar em casa no último dia em que vence a dívida, que é para depois alegar que não houve pagamento. Ela não é uma pessoa boa. E essa velhinha o explora. Ela, não só ele, mas como a maioria dos estudantes. É uma espécie de recurso, assim, em geral, que os estudantes quebrados têm que. Não é bem isso uma estigmatária, ela é uma vigarista, picareta, no sentido assim de malandra, né? Mas ela é uma pessoa sem nenhuma virtude, em última análise, mas ela também tem algum mérito humano, né? Provavelmente, né? Eu estou apenas querendo dizer isso porque, de modo geral, 99% das pessoas que leem o livro aqui estão todos a favor de matá-la. Entendeu? Então, eu acho que a gente devia ter um pouco né, de uma certa noção de humanidade para com a velha. Mas, em todo caso, esse Raskolnikov está lá, né, empenhando o resto que sobrou. Então, ele tem lá algumas coisinhas que sobraram, um relógio, uma joia, assim, o que for, né, uma caixinha lá onde ele põe, e vai empenhando e vai vivendo desse negócio. Ele, antes até, e vai mais ou menos recusando outras tarefas, como ser professor particular, que é a tarefa mais comum para um estudante universitário sem dinheiro realizar para ir, né, mais ou menos viver. Ele também vive de remessas de dinheiro que a mãe dele faz. A mãe dele mora com a irmã numa propriedade, numa cidade cujo nome nós nunca saberemos de verdade qual é, ele deve ter inventado, e ela é pensionista, tem lá uma pensão, por alguma razão, e manda para ele, de vez em quando, um dinheirinho, né, para que ele possa sobreviver em São Petersburgo estudando. O Raskolnikov é essa pessoa que, embora tenha... Ele parece que é bonito, tudo indica que é um sujeito assim bem apessoado e inteligente, encontra-se numa situação lamentável econômica e está muito aborrecido com essa situação que vive. Então, esse Raskolnikov urde um plano maligno. Esse plano maligno é que nós vamos entender em seguida, assim que a gente começar a ler o nosso resumo. Vamos lá? Quem que quer? Nós fazemos a leitura na sequência. Se alguém não quiser ler por alguma razão, não precisa nem explicar por quê, é só passar o microfone para o vizinho, tá? Tá certo? Então vamos lá. Pode ler desde o começo. Crime e Castigo. Esta história passa-se em São Petersburgo na década de 1860. Cobre apenas o espaço de alguns dias de verão. Naquela época, a cidade era a capital da Rússia. O czar era Alexandre II, que lentamente modernizava a Rússia com a revisão das instituições feudais, como a servidão, extinta em 1861. Quem comutou a pena dele não foi esse aí, foi o Nicolau I, foi o outro czar, tá? Esse Nicolau I só será o Nicolau II, esse que foi morto pelos bolcheviques, não é filho desse Nicolau I. Houve vários Alexandres no meio aí, na sequência aí de, né, sucessão. Mas isso está. Então, aquele contra quem conspirou era o Nicolau I, antecessor desse aí. Podemos continuar. Parte primeira. Raskolnikov, belo e inteligente estudante empobrecido, deve o aluguel da pensão onde mora em São Petersburgo e é explorado por uma velha agiota, Aliena Ivanovna. Quem quer dizer o nome do pai da Aliena? Ivan, né? O pai da Aliena chama-se Ivan, porque era filha de Aliena, filha de Ivan. Não é isso que significa.
Para resolver seus problemas financeiros, planeja angustiadamente o roubo e assassinato da usurária. Então, daí, o que está na cabeça do Raskolnikov é esse. Ele diz assim: "Bom, esta mulher tem um monte de dinheiro, porque ela é usurária, e eu sou um pobre coitado aqui, sem um tostão, e ela está me roubando, tá? Então, uma parte desse dinheiro, aliás, me pertence." Então, ele planeja matá-la e roubá-la. É uma coisa não é muito comum, né? Porque todo mundo pensa em matar alguém. Isso é garantido no trânsito, por exemplo. Se você nunca pensou em matar alguém, você não é um ser humano normal. Porque é a coisa mais normal do você imaginar matar alguém que deu uma fechada. Mas várias, né? Não, é que o trânsito, por exemplo, gera situações em que as emoções chegam a isso. Mas é claro que, como você é uma pessoa normal, alguma coisa dentro de você, que é consciência moral, diz assim: "Pô, para com isso, vai matar alguém por causa de uma besteira dessa." Então, é normal uma pessoa saudável. Pessoa saudável não é aquela que não, o que garante a saúde da pessoa não é nunca ter tido a vontade, mas é ter conseguido não fazer. Entendeu? O sujeito que é doente é aquele sujeito que se deixa levar por essa ideia, né? Mas não é o caso aqui, porque o Raskolnikov está imaginando: "Puxa, ela mora em tal lugar, que hora será que ela está em casa?", entendeu? Ele está fazendo um plano deliberado, racional, frio e calculista para matar uma pessoa, com o objetivo de roubá-la, porque ele tem lá suas desavenças com ela, tem lá, ele não gosta dela, mas ele ela nunca fez a ele nada que fosse assim tão horrível, né, que representasse uma vingança. Não é uma vingança, é um assassinato com o objetivo de produzir né, como se diz, né, produzir um efeito concreto chamado roubo. É isso que ele está pensando em fazer, né? Muito bem, pode continuar. Saindo da casa de Aliena, com quem havia feito nova penhora, Raskolnikov conhece por acaso, numa taberna, Marmeladov, funcionário público alcoólatra na ruína. Ele lhe conta que havia desperdiçado todo o dinheiro da família. Por sua culpa, sua filha Sônia havia sido impelida à prostituição. Raskolnikov o acompanha em casa e constata a miséria. Deixa discretamente dinheiro, arrepende-se, mas não apanha de volta. Ele não tinha praticamente nenhum dinheiro, mas ele deixa lá o pouquinho que tinha. Depois ele se arrepende, vai lá e pega o dinheiro de volta. Esse Marmeladov, veja, o Marmeladov como é que se diz, é um sujeito bêbado, que ele encontra numa taberna. Ele está maquinando aquela morte, aquele assassinato, né? Aí ele fica mais ou menos andando pela cidade, porque ele não tem o que fazer, ele não tem emprego, ele não tem trabalho, não tem universidade. Entrou numa taberna, assim, uma espécie de bafum lá, tal. E enquanto esse sujeito, né, lá fazendo um discurso, e de alguma maneira ele vê nesse Marmeladov o seu futuro. É como se ele reconhecesse no Marmeladov uma espécie de duplo de si próprio, que é muito mais velho que ele, né? E esse Marmeladov conta a ele uma vida miserável. Ele é casado em segundas núpcias. A primeira tem uma filha chamada Sônia, que é uma pessoa importantíssima nessa história, né? A Sônia, importantíssima, é a personagem feminina maior de todas as personagens femininas de Dostoiévski. Não há nenhuma personagem feminina tão grande, tão extraordinária como essa. Ela é a maior mulher que Dostoiévski já descreveu até hoje, em qualquer das suas obras principais, né? E ele, então, se compadece daquela situação. O marido, quando chega em casa, é levado pela orelha pela mulher, assim, casa vento, assim. Então ele percebe, né? Ele era seguramente um sujeito assim delinquente com relação às suas obrigações familiares, né? E ele, então ele ele deixa o dinheiro, né? Ele não pega de volta, né? Bom, então isso é as primeiras personagens. Eu queria muito que vocês sempre tivessem nenhum constrangimento, porque eu sei que é uma história. A gente, para poder entender um romance, uma outra técnica de ler romance é você ler o romance imaginando o filme que você faria se você tivesse que transformar aquilo num filme. Então, eu sei que, como vocês nem todos leram romance, alguns certamente leram, então, às vezes fica um pouquinho abstrato. Então, não percam a chance de me perguntar toda vez que estiver ficando
estranho ou assim incoerente, que eu explico sempre que for necessário, tá? Não se constrange. Lê mais um. Raskolnikov recebe carta de sua mãe dando conta de que sua irmã Dunia havia sido assediada pelo ex-patrão Arkady Svidrigailo e difamada pela ex-patroa Marfa Petrovna, que, arrependida após a confissão do marido, havia reparado a injustiça e apresentado Dunia a um parente bem de vida, Pyotr Luzhin, que a pedira em casamento. Do mesmo modo que a Sônia é talvez a mais importante figura feminina da obra de Dostoiévski, esse Pyotr Luzhin é talvez o sujeito mais vilipendiado. Não tem ninguém que ele tenha tratado tão mal do Dostoiévski quanto esse Pyotr Luzhin, que ele trata assim como uma excrescência total e absoluta, uma espécie de escôndito total, né? Então, veja, enquanto a Irina morava lá no interior com a mãe, ela arrumou um emprego lá de serviçal na casa de um pessoal rico, dessa Marfa Petrovna, que tem esse marido, Pyotr Arkady Svidrigailov, que é um sujeito que deu golpe do baú. Ele é um oportunista, ela é uma viúva assim, com poucas chances de romance, já tem uma certa idade e tal, e ele fica com ela porque é apenas um interesse no dinheiro. Mas ele nunca esconde isso. Ele é um tipo assim, cínico, deixa Svidrigailov. E aí, quando ela vai trabalhar lá, Dunia, irmã do Raskolnikov, ele, então, né, faz um assédio, assedia a moça. E a moça resiste e aquele assédio começa a ficar público. A Marfa, mulher do patrão, patroa, portanto, descobre, julga que foi ela que a seduziu e ela faz denigra a imagem da moça na cidade inteira, uma cidade pequenininha. Mas o Svidrigailov é cínico e ele não tem nunca que esconder nada, porque ele é completamente descarado. Ele vai lá e conta que foi ele que assediou. E ela, então, para tentar reparar o dano, ela tenta casar essa moça, que ela, afinal de contas, né, desonrou publicamente, com esse primo dela, que é o Luzhin, que esse é o calhor da total, mas é um sujeito com possibilidades sociais altas, porque ele é um funcionário público em ascensão. Quer dizer, ele poderia significar um casamento confortável para a Dunia. E ele, então, o Raskolnikov recebe uma carta lá no seu cubículo, que é um quartinho separado por um tabique, um pedaço de madeira completamente não isolante, né? De que, ouvindo essa história que eu acabei de contar para vocês. Muito bem. Tendo em vista a posição social do noivo, Dunia teria concordado. O casamento seria em São Petersburgo, para onde as duas, mãe e filha, estariam vindo em dias. Raskolnikov fica furioso com as notícias. Na verdade, Raskolnikov vê o sacrifício de Dunia comparável com o de Sônia. Quer dizer, a Dunia estaria se prostituindo para salvar a família, ele, Raskolnikov, né, da miséria, do mesmo modo que a Sônia, que é a mulher do Marmelador, desculpe, a filha, né, do Marmelador, estaria se prostituindo para salvar a economia da família. Então ele novamente vê o Marmelador como o Raskolnikov amanhã, né? Quer dizer, ele está cada vez olhando para isso com mais gravidade. Vânia, por favor. Enquanto caminha na direção de casa de seu único amigo, não consigo falar isso, Razumikin, Raskolnikov presencia a cena de assédio a uma menina bêbada. Interfere, chamando um policial, mas depois se arrepende e torna-se indiferente ao caso. Pega no sono numa praça e tem pesadelo envolvendo memórias de infância. Neste sonho, um grupo de bêbados obriga um cavalo incapaz a puxar pesada carroça. Com selvageria indescritível, os bêbados matam o animal. Raskolnikov é no pesadelo ligações com o plano de matar a Liena. Em seguida, fortuitamente, fica sabendo que a irmã de Liena, Lisaveta, nem estaria em casa na tarde seguinte. Essa cena da descrição desse sonho vai ser uma mais impressionante do livro, horrível, né? Então ele se vê criança e um grupo de bêbados lá acaba matando um cavalo, com toda a crueldade.
e ele quer impedir aquilo a todo custo e não consegue. Quer dizer, ele está sofrendo um terrível sofrimento moral nesse momento, porque ele tem um plano de matar alguém e ele está perturbado, obviamente, por isso, porque isso não é uma coisa normal, né? Isso não é uma coisa normal você querer matar alguém durante 10 segundos, porque alguém fez um desaforo para você no treino. Isso é normal. Aí você esquece. Agora, estar produzindo, né, cada vez mais um plano, isso é uma coisa horrorosa. E ele, então, levanta daquele sonho, daquele pesadelo horrível, e ele dorme no chão, assim, numa praça, e aí ele vai numa feira e tem ali, pega uma conversa em que uns feirantes ali referem-se a Elisaveta, que é a irmã, meia-irmã, aliás, da Aliena, que é a velha usurária, e descobre que ela não estaria em casa no dia seguinte a tal hora. Pronto. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que não for roubar? Tá. Porque ela vai dar na conta na polícia que você foi lá e roubou. Bom, vai serviço mal feito assim? Porque a velha não sai de casa. Então, a velha, ele está contando com a possibilidade provável de encontrar a velha em casa. Então, o problema era a irmã, porque a irmã fica indo e voltando, né? Essa Elisaveta. Então, ele agora percebeu que pode fazer o roubo e Sim, precisa matar. o latrocínio, né? Mas se a velha estiver em casa, como é que faz para não matar a velha? Não é difícil, né? E aí, então, ele tem uma espécie de estímulo para continuar os planos de matar a velha, né? De roubar a velha, né? Bom, me culpou, mas tudo bem. Já decidido pelo assassinato, Raskolnikov lembra ter escutado inadvertidamente, em outra ocasião, conversa entre estudantes que viam todo o sentido do mundo em matar a Aliena para usar seu dinheiro em boas ações, em lugar do mau uso que lhe dava a velha que maltratava sistematicamente a irmã. A lembrança ajudou a legitimar sua decisão. Perturbado, Raskolnikov chegava meia hora atrasado em relação à hora planejada. A Aliena mordia a irmã, dava mordidas terríveis à irmã. Ela não é. Veja, ele vai para um boteco lá e tem uns estudantes conversando assim do outro lado, assim, ele escuta a conversa. E todo mundo era, né, fazia penhor lá, né, penhorava coisa com a velha. Todo mundo tinha o mesmo problema, né? E ela tinha deixado, havia notícia de que ela havia combinado com umas freiras de deixar o dinheiro para o convento com a condição de que as freiras rezassem por ela. Então, em vez então os estudantes achavam isso melhor porque eles usassem dinheiro, né, que era deles, né, do que deixassem ela tentar comprar o céu, né, depois de ter sido mar na terra. Não sei, vocês estão a favor ou contra matar a Aliena? Porque, no final, todo mundo está a favor. Todo mundo acha uma belíssima, boa ideia matar a Aliena. Pois não. I think there's a fact that's on the letter through the seed. But you to really would not be cute, but don't enjoy me as fun for there with the game because we're bringing at the port going in the ones. Well, those broken people that say that they made long he made up them and it's a global board was for the capability the big a lot of dance. No time that they need kind of Por quê? Porque ele vê isso uma espécie de insulto. É como se tivessem a irmã dele fosse se prostituir, casando com o Luigi, para proporcionar a ele essa oportunidade. Quer dizer, ele se vê a irmã fazendo um sacrifício. É assim que ele interpreta as coisas. A gente acha que depois que não é, né? Mas independentemente se é ou não ainda, ele... porque você tem razão, parece assim que ele foi excessivamente, entendeu maldosamente aquilo, né? Mas é como ele entende, quer dizer, ele vê, como ele estava impactado pela experiência da Sônia do Marmelador no dia anterior, ele acha que aquilo lá é um sacrifício que ele não fará para acertar a vida dele. E fica então profundamente indignado, porque ele se acha um sujeito incapaz, né? Isso é possível, né? A minha irmã tem que casar com um sujeito com quem ela não quer casar? Só é por causa de mim? É isso que ele pensa, né?
uma coisa. Something called bacon nutrition. Mas o isolamento já não está que deu. Não, não está. Não sabe. Ele só tem todas as insatisfações, né, do fracasso, né? Ele é um sujeito fracassado, né, totalmente. Aí, quando ele percebe que o seu fracasso será resolvido com a humilhação da irmã, ele aí fica muito pior. Ele já desenvolveu uma má vontade com esse Lugin total a partir de agora. Não terá mais nenhuma ação simpática ao Lugin. Muito bem. Continuamos, por favor. 6. Raskolnikov comete o crime. Dá 2 machadadas em Helena. Enquanto procura pelo dinheiro, Lizaveta chega e Raskolnikov, em pânico, a mata também. Não era para ter aparecido, mas ele estava meia hora atrasado, né? Então, ele não sabe o que fazer, mata a irmã também. E imagine alguém com uma machadada, uma coisa assim, medonha, né? Quer dizer, um negócio, uma brutalidade terrível. Ele fez tudo, ele levou o machado, ele não encontrou o machado lá. Ele pegou o machado lá no prédio onde ele morava, lá do zelador, escondeu o machado debaixo da roupa, né? E foi com o machado escondido, depois devolveu. Quer dizer, tudo planejadinho, assim, nada de impulso. Não sei se eu tenho bastante. Ela se casou também com esse cara aqui, a irmã. Não é só por causa dele. Mas é que, não, ela não se casou, ela vai se casar. Mas não, mas peraí, independentemente do mérito da questão em si, nós estamos, o que interessa aqui é o valor que a personagem dá ao assunto. O Raskolnikov viu isso como sendo uma coisa humilhante. Ele interpretou assim, independentemente se tem ou não razão, tá? Mas é isso que ele está mobilizando, né? Muito bem. Continuamos. Quando se prepara para sair, 2 visitantes chegam e tocam a campainha. Raskolnikov, trancado no apartamento, fica petrificado de medo. Sem resposta, os visitantes reparam que a porta está fechada por dentro e, temendo o pior, saem à procura do senador. É como se a Vera tivesse morrido, né? Enquanto isso, Raskolnikov foge sem ser visto nem repreender os operários que reformavam um apartamento no andar inferior. Chega em casa e cai em sono profundo. Bom, nesse momento, são 9 horas, paramos um pouquinho. Pessoal, um intervalo mais curto, tá? Para a gente poder aproveitar o tempo, tá? Por favor, tipo assim, uns 5 minutos. 10, tá, 10, tá bom, tá? Então vamos lá, então.